Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 27 de julho e a gente está aqui no Clube de Leitura Escuro Meders. A gente mudou um pouquinho o nosso nome agora, somos Escuro Meders. E para falar sobre esse livro da autora Vanessa Amaral, Gritam Pássaros em Fuga. Foi a nossa leitura desse mês de julho, aliás. É um livro, é um romance. Daqui a Vanessa já está aqui, a gente quer ouvir muitas coisas dela. Estamos muito curiosos sobre várias questões que ela traz nesse livro. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois eu abro para a Vanessa falar e para quem quiser perguntar, trazer questões e tal. A Vanessa é uma autora que ela chegou há um ano e pouco no Escuro Meders e já chegou mostrando a qualidade da sua produção. Eu vou ler um pouquinho da biografia da Vanessa. A Vanessa nasceu e mora na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É professora de biologia e mãe da Diana. Decidiu estudar e escrever sobre folclore, suspense e os medos do nosso país. É autora dos livros O Medo do Brasileiro e Adenocromo. Gritam Pássaros em Fuga é seu segundo romance. Então, nesse segundo romance eu não li, pelo menos Adenocromo, que é o primeiro, imagino que seja o primeiro romance dela, mas já fiquei super afim de conhecer, Vanessa, porque para começar de conversa, eu amei esse teu livro, eu adorei, assim, eu gostei muito do teu romance. Eu acho que ele tem muitas questões bem pertinentes para a gente trazer para a atualidade do Brasil. E acho que tu faz uma literatura que não escorrega assim para a dicotomia, sabe? Para o maniqueísmo. Eu acho que tu trabalha muito bem assim questões complexas com bastante maturidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Gritam Pássaros em Fuga. A história é sobre a Aurora. A história, na verdade, é contada com duas linhas do tempo e dois espaços que provavelmente são espaços próximos, mas um se passa no século XIX, do tempo da escravização, século XIX, eu acho, Eu não tenho certeza, eu sou muito ruim para a data, mas é no tempo dos escravos no Brasil, tempo da escravização, e outra parte do livro se passa no tempo atual. Quando ela se passa no tempo atual, ela conta a história da Aurora, que é uma mulher que nasceu nessa cidade que chama Pedra da Rainha, é uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. E ela foi embora da cidade e ela tem alguma coisa mística ali na cidade, que é uma cidade que está muito envolvida com a mineração e principalmente com o ciclo do ouro, né? Então, desde pequena, ela tem certas crenças, a família dela carrega algumas crenças a respeito de alguns seres místicos que estão ali. E aí ela acredita que esses seres místicos estão trabalhando para que ela retorne à cidade e volte a trabalhar com a mineração, porque ela tem um certo fascínio por esse ouro e por esses seres que sei lá, querem mostrar para ela onde o ouro fica, como encontrar o ouro e tal. Ela tem essa sensação de que ela precisa trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a vida do Cairan. O Cairan é um menino, eu não lembro agora quantos anos ele tem, mas eu imagino que ele deve ter uns 9 anos, 8 anos, e ele mora em Pedra da Rainha. E não, minto. Aqui eu peguei outro capítulo. Mas o Cairan, ele vive nessa época da escravização do Brasil. E ele é filho de uma mulher indígena e um homem negro escravizado. Na verdade, eu não sei, eu não lembro se fica bem claro. Ele é escravizado, mas ele não mora ali, ele não vive dentro da fazenda, ele não vive na senzala.
Ele vive naquela comunidade, naquela sociedade ali onde a mãe dele vive. E o Cairan é liberto, né? Mas ele tem muito medo de que ele seja descoberto ali, que o pai dele tem esse relacionamento com essa mulher indígena e que ele seja transformado em uma criança escravizada, porque ele é filho, o dono do pai dele é o dono da fazenda, né? Então ele meio que acompanha o pai dele de longe ali. Ele, na cabecinha dele, ele cuida do pai, porque também tem isso, né? O pai dele tem toda aquela busca por aquelas pedras de ouro, ao mesmo tempo que ele acha uma para o patrão, para o dono da fazenda, quando ele acha mais uma, ele guarda para ele, porque ele tem esse sonho de juntar essas pedras e juntar esse dinheiro para comprar sua liberdade, né? E só que o Cairan enxerga que ele está sendo muito sofrendo os efeitos de uma doença, dessa angústia ou dessa, não dá para dizer que é ambição, né? Porque afinal de contas ele não quer ficar rico, ele quer comprar a liberdade dele, né? Então o menino acha que ele está ficando doente, que ele está passando mal quando ele está minerando. Por quê? Porque é uma doença que ele. Agora eu não vou lembrar o nome de doença, daqui a pouco vocês me ajudem, gente. Então, o livro todo, um capítulo pertence à Aurora e um capítulo pertence ao Cairan. O livro todo se passa nesse momento de capítulos intercalados, né? Conta a história de um, conta a história do outro. E, obviamente, que vai chegar um momento em que as histórias vão se interlaçar, porque senão não teria muito sentido, né? Trazer histórias tão afastadas. E aí é a grande revelação do livro, é o clímax do livro, que demonstra como as coisas decorreram para a cidade naquele instante em que a Aurora volta para a cidade, as coisas estão daquele jeito. E o que é daquele jeito? A cidade é uma cidade que ela tem uns reações conflitantes sobre a mineração. Como eu falei, é uma questão muito complexa, né? Os habitantes da cidade, alguns acham que é muito positiva esse trabalho da mineração, a exploração do ouro. Por quê? Porque, obviamente, traz comércio para a cidade, traz pessoas, traz emprego, traz circulação de dinheiro e tal. Enquanto que outras pessoas, como por exemplo o Nióbio, eu não falei ainda do Nióbio, né, que é, vamos dizer, o anti-herói, vamos dizer assim, né, que é quem entra em oposição à Aurora, né, que é um professor, e ele está muito preocupado com uma nova empresa que vem se estabelecer na cidade, que vem explorar o ouro, e interessante que nióbio é um metal, né? Exatamente. Eu achei incrível o nome desse personagem. Nome. Eu achei incrível, assim, achei um achado o nome desse personagem. E assim como o nióbio, muitas pessoas têm esse olhar mais da devastação de um local que sofre com os efeitos da mineração. E não só isso, né? Não apenas a devastação ambiental, mas também os perigos. Então, durante alguns momentos da narrativa, a narradora nos traz as questões de Brumadinho, por exemplo, do desastre que aconteceu com o rompimento da barragem, dos rejeitos de Brumadinho. Então, são questões muito atuais do Brasil, são questões que precisam ser trazidas para dentro da literatura, precisam ser debatidas, e acho que com essa maturidade que a Vanessa trouxe, que não se preocupa assim em achar um vilão. Isso é muito literário, a gente não se preocupar em, vamos dizer assim, malhar o Judas, né? Que é o culpado do momento. Eu acho que a gente tem que trazer dentro da literatura todos os pontos de vista e tornar os personagens o mais humano possível. Então, abro agora para a nossa autora falar. Primeiro, queria parabenizar a Vanessa de novo pela narrativa, pela história, que é muito interessante, pelos personagens, pela abordagem que ela traz.
E já queria te ouvir um pouquinho. Ué, a Vanessa caiu, será? Não enxergo ela. Já queria ouvir a Vanessa falando sobre esses personagens. Não, primeiro lugar, pera, que eu nem falei. Primeiro lugar, eu quero ouvir sobre os seres sobrenaturais, porque o livro já começa falando, a avó da Aurora, falando desse ser sobrenatural que ele não é a favor, ele, além desses moradores que não são a favor da mineração, existem esses seres sobrenaturais. Um deles é o caboclo d'água, que eu acabei de descobrir que é mesmo um ser do nosso folclore, né? E acontecem coisas estranhas e sobrenaturais quando uma nova empresa se estabelece na cidade e começa a minerar. Vanessa, vamos lá, conta aí para nós. Oi, boa tarde, gente. Sobre o Caboclo, é tão bom poder falar dele, porque toda vez que eu falava do livro, ele não podia falar dele, porque só se descobre no final do livro, né? E como aqui todo mundo já leu, exceto quem vai ver no YouTube, mas já vai assistir sabendo que vai tomar spoiler, não tem pra onde correr. Mas a história... Porque, assim, na minha cabeça, como que funciona? Eu descubro uma lenda e por muito tempo eu não estudei muito, né? Mas eu estudo, leio bastante sobre folclore e folclore reflete o que o povo sente, né? O fazer sentir de um povo. Então, uma lenda urbana, ela reflete o que aquela sociedade, mesmo que ela seja micro. E o Caboclo d'Água, Minas Gerais é um estado que sofreu no passado, né, por conta do ciclo do ouro, e sofre hoje com mineração. E quando eu viajei para Ouro Preto, acho que no último ano, não lembro, acho que foi 2022, acho que foi 2022, tinha muita questão de áreas que não pode ir porque é minerado pela Vale, e será assim que eles não acham, na minha cabeça, né? Pode ser que sim, pode ser que não, que eles não acham pedras preciosas ainda, só que, sei lá, a cabeça do escritor vai indo para outros lugares. E dentre os passeios que a gente fez, a gente visitou onde os escravizados trabalhavam, dentro dos túneis, né? Então aquilo ali vai gerando muita história, muita história. E o Caboclo d'Água, ele protege o Rio São Francisco, se eu não me engano, que eu acho que começa em Minas e termina na Paraíba, se eu não me engano. Mas ele vai para algum lugar do Nordeste. E tem até uma estátua dele lá no Nordeste, na Paraíba, em Minas tem, em Minas Gerais tem. Tem um município que eu esqueci o nome, Barra Funda, algum município, Barra alguma coisa, que tem um documentário sobre o Caboclo d'Água, que o Caboclo d'Água pegou pessoas, matou pessoas, e exatamente, assim, uma das formas, da forma que está no livro, e teve até, em Minas Gerais, teve gente pagando 10 mil para quem conseguisse capturar ou tirar uma foto do Caboclo d'Água. Isso é muito interessante, acontece hoje em dia ainda. Então, o folclore ele é muito vivo. E o que o Caboclo d'Água faz? Ele protege o meio ambiente, protege de quem faz mal. Só que não faz diferença para ele se é um trabalhador comum ou um dono de empresa que está querendo só grana. Ele só quer defender aquela área dele ali. E ele não é mau. Ele é um protetor. Só que para aquela pessoa que está sendo assassinada, ele naquele momento ele é mau, né? Então, é um personagem muito complexo, e uma das origens dele é que ele era filho de indígena com escravizado. Então, quando eu descobri isso, nossa, isso abriu o mundo na minha mente. Eu falei, é a partir daí que vai nascer alguém. E foi seguindo esse caminho. E como é que é o nome da outra? É a mãe, que é aquela que mostra onde está o ouro? A Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro. Essa também, tem em vários lugares. Tem em Minas, aqui no Rio de Janeiro tem lá para os lados da Serra, Miguel Pereira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas
para a Serra do Rio de Janeiro tem, Macaé tem, ela é bem famosa e ela protege mineração também. Então, o caso da Aurora é isso, ela vê a mãe do ouro e ela acredita que ela é uma pessoa iluminada, que ela tem que minerar ali, né? Só que não é bem assim, né? Ela viu quando ela era pura, ela parou de ser uma pessoa de ser inocente como uma criança, né? Ela se transformou quando virou adulta. Sim, ela viu quando ela era criança e é isso que disparou essa, né, essa vontade, acho que até esse fascínio dela, né? Que é aquele momento em que ela viu a mãe do ouro, né? Isso. O Sotrate quer fazer uma pergunta. Não sei, ia falar alguma coisa, Vanessa? Pode falar, eu faço pergunta depois. Pode falar. Primeiro, assim, adorei o livro. E esse título é excelente, é muito, muito bom. Eu achei legal. Eu tenho visto que ultimamente parece sei lá, nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu tenho visto alguns livros sendo lançados sobre a nossa mitologia, né, os nossos mitos brasileiros, mas em geral ele vai bastante para fantasia mesmo, né? São reinos sobrenaturais, são civilizações perdidas, né? Mais puxando para esse lado da fantasia mais clássica. E eu achei o máximo você trazer para uma fantasia urbana, né? Você colocar a gente tem bastante coisa também fantasia urbana no Brasil, mas está puxando muita coisa estrangeira, vamos colocar assim. Então tem bastante lobisomem, tem vampiro, né? Tem bruxas, que são mitologias que a gente acabou incorporando, mas mitologia nossa mesmo, assim, entranhada com a nossa sociedade, assim. A sua é a primeira que eu vi e eu achei muito bom, eu achei bem legal. Eu adoro que a Aurora seja uma pessoa que eu não gostei. Ela é uma personagem muito real nesse sentido, né? Porque ela tem uma parte de uma parte de idealização, ela é uma pessoa sonhadora, mas ao mesmo tempo ela é prática, ela é pé no chão, e às vezes ela passa por cima dos ideais dela para alcançar o que ela quer, e esse papel da mulher num cenário de estar à frente, né, de ter um papel de liderança, e como ela tem que se impor, né, e como ela se preocupa com como ela vai se posicionar, o queixo erguido, a postura. Eu achei muito legal o jeito que você construiu isso, mas a hora que você vai pro passado, nossa, aí, tipo, para mim, né, claro, é gosto pessoal, aí eu acho que o livro explode, assim, é muito legal ver essa construção, e aí você fala, né, tem coisa aí, né, e você vai plantando e não tem pressa em contar logo o que você quer contar, né? Então eu acho isso legal. Você entra, é um tipo de literatura que me atrai muito, isso de você ir construindo aos poucos. Você vai ganhando aos poucos, você vai convivendo com o personagem. Eu acho isso legal. Então, você não pega o Cairan e ele é um índiozinho assim. Não, você vai mostrando isso. E aí ele leva comida para o pai, aí ele vai pescar, aí ele faz o canto dele, que é uma forma dele se comunicar com a natureza, uma coisa mística, meio, não sei se posso dizer religiosa, mas essa comunicação que ele tem, toda essa parte assim, eu acho fantástica, em como você vai construindo isso, né? Mas o que eu achei legal e que aí você, é isso que eu queria perguntar para você, é a respeito da Mãe do Ouro. Eu conheço a lenda, né, um pouco sobre a lenda, só que na minha sensação você subverteu a lenda, né? A lenda, até onde eu conheço, ela é realmente isso, ela vai indicar onde tem ouro, onde tem o tesouro, onde tem alguma riqueza, ela se mostra para algumas pessoas, às vezes leva essa pessoa à riqueza, ou às vezes à perdição, se essa pessoa não tem alma pura, tá? Mas ela me parece uma entidade protetora também, assim como o Caboclo d'Água. Eu entendi certo isso? Isso você criou ou tem alguma vertente desse mito que vai para esse lado? Como que é essa presença da Mãe d'Água, da Mãe do Ouro? A maioria dos seres folclóricos do Brasil são protetores, né?
pela nossa extensão, nossa extensão biológica mesmo, da nossa biodiversidade. Mas ela é mais isso, ela realmente mostra onde tem minério, não necessariamente ouro, mas onde tem minério, só que para pessoas puras. A partir do momento que a pessoa tem algum tipo de ganância, ela não aparece mais. Então é aquilo, ela pode mostrar, deixar a pessoa rica ou deixar a pessoa louca. Mas existem vertentes para tudo. No livro ela eu não lembro, né? A gente escreve e depois a gente dá um apagão no livro. Mas ela chega a proteger. Acho que ela está protegendo, porque ela para de aparecer para a Aurora, né? Sim. Então ela tem essa questão também de proteção. Acho que todos eles ali, tanto o caboclo, a mãe do ouro, e a bruxa, que não é uma. Ali naquele caso, não é. Tem uma questão sobrenatural da família, assim, de ser. Não sei se vocês pegaram, mas é sempre a sétima filha, né? Mas. Não, tem a questão folclórica, mas não é nada tão sobrenatural. Só que ali na cidade é uma lenda que existe uma bruxa, mas realmente existe, né? Então, todos eles ali são realmente protetores. Só que é aquilo, né? Eles são protetores, mas eles podem te matar, como o Caboclo d'Água fez. Mas ela. É porque a Mãe do Ouro ela tem várias vertentes. Cada lugar ela age de uma forma, sabe? Então, não tá subvertido por. É porque a gente acaba ter que adequar a lenda para ela encaixar em alguma coisa na história, né? Então, tá subvertido sim para a história, em algumas partes. E eu gosto muito agora que o Sotrate puxou esse assunto da Aurora, eu queria falar que eu gostei muito assim da Aurora, que ela não é, ela tem assim aqueles desvios, ela não é assim uma perfeita, ela tem uns desvios de honestidade, né, que aparece claramente assim, aquelas horas que ela até tenta, né? Me manda os documentos para ver que está tudo certo, que a gente não está fazendo nada errado, que está tudo aprovado. Mas não tem tal documento. Tá, então tá. Tipo assim, então deixa passar, sabe? Eu acho muito interessante assim essas características da Aurora, né? E eu vou dizer que eu queria contar também para quem não sabe, né, quem ainda não chegou nessa parte, a forma com que o caboclo d'água mata. Em primeiro lugar, eu achei. Ele mata mais os homens, né? Acho que só homens ele matou durante o período ali do livro. E ele arranca os genitais. O genital. E isso é real. Isso é real, assim, do que eu pesquisei, o pessoal fala exatamente isso. Que ele faz isso lá em Minas Gerais. Nossa, então não é da tua criatividade isso. Não, nesse caso não, né? Tem muita coisa ali que eu fui pesquisando, eu falei, cara, isso se encaixa muito, então vou deixar porque isso faz total sentido. Isso quando faz. O minerador, no caso, né, como a Vanessa falou, ele não, o ser sobrenatural não vai fazer distinção, é alguém que está ligado à mineração, pode ser um empregado, coitado, que estava ali apenas para botar o feijão e arroz na mesa de casa, mas se ele está sozinho, ele se aproxima do rio e ouve alguma coisa, um movimento dentro d'água, ele tem que sair correndo, porque o monstro sai em A Aurora, ela só não vai porque ela é parente da bruxa, né? Ela é parente ali das mulheres que tem aquela questão ela não é uma sétima, mas ela é parente. Então ela só não vai de arrasta por conta disso, né? Porque senão ela iria também. Literalmente de arrasta, né? Então... E é legal que de outra forma, mas ele não ia ser difícil para ele. E a bruxa chamar Sep tem alguma coisa a ver com sétima? Tipo, não, foi só uma coincidência. Tem.
É 7, porque é 7 mesmo. Uhum. A Andréia tem uma pergunta. Achei que tinha caído. Tá. Vanessa, infelizmente eu não consegui ler inteiro ainda, estou super agoniada, assim, porque fica. Mas eu pensei, não vou perder a oportunidade de escutar a autora, né? Porque é tão raro e tão importante isso. Então, assim, queria te dizer que eu estou gostando muito. Eu acho, inclusive, que é um livro muito bonito, assim, né, a capa dele, ele está muito bem diagramado, é um livro que está bem editado, a gente sente assim, a qualidade desse livro e do teu trabalho, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: como é que é teu processo criativo? É alguma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, porque eu gosto muito de escutar as autoras e os autores a respeito do processo criativo, e eu queria te perguntar sobre a tua profissão primária de bióloga, né, e de professora de biologia, o quanto isso interfere no teu processo criativo, como é que funciona, como é que você concilia, inclusive, do ponto de vista prático, o momento de escrever, o momento de trabalhar, de cuidar de uma filha de 1 ano, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para a gente. Peraí, vamos tirar uma foto antes dela responder para fazer o print. Foi. Pode responder. O processo criativo geralmente vem de algum lugar de incômodo. Eu acho que, como todos os escritores, né, vem de um incômodo com alguma coisa. Então, geralmente, por exemplo, em Gritam Pássaros em Fuga foi a questão... Começou com a questão dos acidentes mesmo que aconteceram em Minas Gerais, que aconteceu... eu não lembro os anos, mas aconteceu 1 ano, sei lá, 2 anos depois aconteceu de novo a mesma coisa. Em outros lugares também aconteceram em menor escala, mas aconteceram, não só em Minas Gerais. Então, esses acidentes em minerador é algo que acontece recorrente. As pessoas sabem que podem acontecer e continuam, assim, em muitos casos, não fazendo o que precisa ser feito. E aí eu descobri... essa foi, acho que o estopim para o Gritam Pássaros em Fuga foi a viagem a Ouro Preto, que eu comecei a relacionar muito o passado com o presente. Então, eu estudei muito ali sobre o ciclo do ouro, e como eu sou da área de biologia, eu não sou de história, quando eu vou para a parte da pesquisa, eu me perco. Então, as primeiras versões dos meus livros que as pessoas vão lendo, as primeiras coisas que eu preciso limpar, e eu tenho até um medo ainda de passar isso no texto pronto, é muita informação de pesquisa, sabe? Deixar a pesquisa levar o texto e não o texto inserir o que precisa ser inserido. Então, um dos meus maiores problemas, assim, as primeiras coisas que eu preciso limpar no meu texto é essa quantidade de coisas que eu acabo pesquisando porque eu gosto. Tanto a área da história, quanto a área da lenda urbana, e tudo vai se encaixando. Eu vejo... Aí eu descubro uma lenda urbana no lugar. Toda vez que eu viajo para algum lugar, eu pergunto se tem um fantasma. Eu fui para Olambra, minha filha tinha o quê? 3 mesinhos. A gente foi para Olambra, em São Paulo, e tem um museu bem ali no centro. Eu perguntei se tinha fantasma. Ela falou que tem fantasma de escravizados, coisas que são bem reconhecidas no Brasil, né? Então, isso vai fazendo algum sentido na minha cabeça, porque essas lendas, elas refletem os problemas daquela sociedade. Por exemplo, um exemplo rápido, aqui na minha cidade tinha uma lenda que era a Loura da Entrada. Tinha muito acidente de caminhão na entrada de Queimados. A entrada de Queimados é na Via Dutra, que vai do Rio de Janeiro até São Paulo. Por quê? Porque a entrada ali, ela não era bem feita. Então, tinha muito acidente de caminhão e o pessoal falava que era quem? A Loura de Branco, que ficava ali. Fizeram uma obra, quando eu era pequena, eu lembro dessa obra, e parou de aparecer a Loura e parou de ter acidente, sabe? Ou seja, aquela Loura de Branco era um reflexo da má estrutura da minha cidade. Então, tanto é que ela sumiu, sabe? Então, isso é o que me pega muito, Então, eu começo por aí. E eu começo a fazer as pesquisas, as coisas vão se encaixando, e eu gosto muito... Todo escritor precisa estudar escrita, né?
Então, a gente vai estudando escrita, a gente vai encaixando e vendo formas de montar aquela história que está toda embaralhada na nossa mente e montar. Então, eu acho que a partir daí, o começo da história vem sempre a partir de um problema e uma lenda relacionada àquele problema. Agora, escrever, depois, Gritam Pássaros em Fuga, eu consegui terminar de escrever e primeiro eu lancei em e-book na Amazon. Em fevereiro, a minha filha nasceu em março. Eu estava com 9 meses, quase 9 meses, né? Ela nasceu com 10 meses, quase 40 semanas. Então, eu lancei em fevereiro, ela nasceu em março. E aí, acho que abriu a chamada para Urutau. Eu falei, vou mandar. É um livro que vai ficar só na Amazon, ele tá bonitinho, tá pronto, vou mandar e deixa ele lá. Se ele passar, beleza. Aí eu lembro que passou, eu tava amamentando, ela tava bebezinha, eu comecei a pular, a criança começou a sacudir, coitada. E foi, assim, foi a minha primeira experiência com editora, muito bom, foi muito bom. Só que agora, para escrever, o negócio tá diferente, né? Com criança, ela ainda é um bebê, ela tem 1 ano e 4 meses, então o pai pode estar em casa, ela quer ficar grudada na mãe, como todo bebê, não tem muito o que fazer, como todo bebê, então eu dou aula, né? Mas eu dou aula esse ano, eu dou aula 2 vezes na semana só, então eu acordo 5h30 antes de todo mundo, sento para escrever um pouquinho e vou trabalhar, ou eu vou fazer as coisas até ela acordar, ou então quando ela dorme. Tem o horário dela certinho, ali ela dorme umas 9 horas e eu vou. Se eu não escrever de manhã, se eu escrever pelo menos 15 minutos todo dia, 1 hora eu termino. Eu penso assim, eu não preciso ficar horas escrevendo, 1 hora eu vou terminar e eu não estou com pressa. Eu terminei mais um agora, só que está naquele processo desse mês, demorou 1 ano. Ela tem 1 ano e 4 meses, os primeiros 3 meses, assim, eu não escrevi nada. Eu quis deixar para o puerpério mesmo, porque é um momento muito sensível, muito, muito sensível mesmo. Então, eu não escrevi, eu não trabalhei, eu só me mantive viva e mantive meu bebê vivo, era o que eu tinha que fazer. Mas eu consegui, escrevi mais um, tá no processo dos primeiros leitores, mas é difícil. É difícil. Eu tenho muito apoio, né? Meu esposo está em casa, minha mãe mora perto, então, assim, mas é difícil. Mas eu acho que quando ela vai crescendo, vai ficando um pouco mais fácil. E é isso. Não tem a vida da mulher é muito difícil. Mas são coisas boas, são coisas boas. Não é nada ruim. Não é ruim ter que trabalhar, não é ruim ficar com ela, não é ruim escrever, tudo é muito bom. Então, não tenho que reclamar de nada, não. Só Ai, coisa boa ouvir isso. Nossa, que legal. Não, eu estava falando e eu estava pensando, né? Agora, né, nesse período de enchente, eu andei lendo a Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que conversa muito com essa questão que tu trouxe aqui, né, de ser mulher é escrever na hora que dá, na hora que a gente consegue, na hora que, principalmente vocês que são mães, né, eu não sou, mas e também a Lydia Davis também fala muito nisso, né, dos seus tempinho restrito, que ela ia lá enquanto os filhos deixavam que ela escrevia. Essa semana também eu li alguma coisa sobre a Alice Munro, que também a Alice Munro deu aquele problemão, né? Vocês não sei se vocês acompanharam, né, que ela foi, enfim, a filha dela disse que o padrasto abusou e depois ela ficou sabendo e ainda assim ela perdoou e tal. Mas ela foi uma das também de umas autoras que dizia isso, que defendia, enfim, né, que a mulher, a mãe, tem que encontrar suas brechas ali no cotidiano para conseguir escrever, e é sempre essa luta, né, gente? É sempre essa luta. Assim, mas essa brecha, às vezes, por exemplo, meu esposo está em casa e não é má vontade dele ficar com ela, ele tenta, mas ela é uma bebê que quer ficar agarrada na mãe, então não tem, até então, com ela bem pequena, não tem muito o que fazer, é quando dá realmente.
Mas tá dando, ó. Terminei mais um. Não tá bom ainda, vai demorar mais um tempo para ele ficar um bom livro. Tá muito bom. Mas ele tá indo, tá indo. E eu queria, agora que tu falou isso, né, que tu publicou na Amazon e tal, e como a Andréia perguntou do teu processo, eu queria aproveitar e perguntar da tua trajetória, então. Por que tu tens o Adenocromo, que é então Adenocromo é o teu primeiro romance, é? E ele está publicado na Amazon, está publicado em editora? O primeiro que eu lancei foi O Medo do Brasileiro, que são contos. Tá na Amazon. Tá na Amazon. É um e-book, eu vou relançar ele agora em agosto, dia 9 de agosto. É o mesmo livro, só que como eu lancei em 2017, não tá um trabalho tão bom quanto ele poderia estar. Então eu reeditei, paguei outra revisão, paguei outra capa, porque eu sei que como a gente vai avançando na escrita, outras pessoas vão pegando os nossos textos que estão na Amazon e vão lendo. Então tem que estar alguma coisa, tem que estar bom, né? Pelo menos bom. Então ele vai ser relançado agora, dia 9 de agosto. Mas eu pretendo fazer outras coisas com ele. Ele vai ser um livro de teste. Talvez eu grave audiobook, não sei o que eu vou fazer com ele, mas ele está na Amazon. Adrenocromo foi meu primeiro romance, foi publicado em e-book em 2018 ou 2020, eu não lembro. Mas ele saiu físico, mas foi tudo eu. Olha, então ele merece... Ai, meu Deus. Ele merece uma capa nova, ele merece uma caprichada melhor. Pode até ver, ó, meu nome tá escuro, não dá para ler direito. Foi tudo eu, assim. Eu falei para a menina da capa como eu queria e ela só foi obedecendo, não foi sabe? Então, eu procurei revisor, eu procurei diagramação, capa, fui eu, mas foi bom para aprender, sim. Foi bom. Eu achei que foi muito importante ter feito tudo isso no começo. Foi um trabalho, mas eu achei que foi bem importante. Aí depois eu escrevi o Gritam Pássaros em Fuga, corri para lançar ele antes de parir, porque se eu fosse parir e não tivesse lançado ele pelo menos na Amazon, ele provavelmente ainda ia estar, não ia ter sido lançado, né? E eu sabia que eu ia ficar pelo menos um ano sem produzir outro livro, porque eu sabia que um bebê, ela foi planejada, né? Tudo bonitinho. Então, eu sabia que ia demandar muito. Então, ele foi para a Amazon e depois de 4 meses ele foi selecionado na Urutau. E desde então aí eu fiz o curso lá com a Irka e o Daniel, e agora vai estar para sair mais um. Não agora, não esse ano, né? Porque ele está bem cru, mas está para sair mais um e assim a gente vai caminhando. E tem história na minha cabeça, tem para frente um monte de coisa, mas é uma de cada vez. O Sotrate tem uma pergunta, depois eu tenho também. Você estava falando, até você chega a citar depois no seu texto, no final do Gritam Pássaros em Fuga, em como em como a maternidade acabou te deixando mais sensível para abordar alguns temas, né? Você percebe que tem, a partir de um certo momento no livro, ele passa a ser um pouco mais emocional? A sensação que eu tenho no começo é que ele é mais... Não é quadrado, não é bem essa sensação, mas é que ele é mais racional, né? Você parece que sai muito, muito claro o ponto A e o ponto B dos capítulos, e tem um momento que ele começa, a partir de quando o Kainan parece que é encontrado, né? Ele é visto como eles imaginam que exista, mas quando eles encontram ele, que o Zé lá começa a perseguir ele, vai ficando mais emocional, mas não só o passado, o presente também, né? Porque as emoções vão dominando a Aurora, ela perde aquele controle que ela fica tentando ter. É isso mesmo ou foi impressão minha por conta do final, depois que você comenta? Cara, você falando, eu tô lembrando aqui que realmente eu escrevi esse livro
comecei a escrever um pouquinho antes de engravidar e terminei ele assim mais para o final da gravidez. Então faz total sentido, porque assim no comecinho a gente sabe que tá grávida, mas não tem barriga, quer dizer, barriga eu sempre tive, mas não tem aquele bebezinho mexendo, não tem aquele sentimento tão forte. E assim depois dos, sei lá, 6 meses o negócio começa a mudar de figura, você começa a planejar as coisas, né? E, cara, realmente, você falando, isso foi fazendo sentido na minha cabeça e eu não fazia ideia que isso tinha refletido no meu texto. Não fazia ideia que isso tinha refletido no texto. E outra coisa, naquela parte que ele cai do precipício e a mãe tá vendo, eu tava com a barriga bem grande. E ali aquela parte doeu muito, assim, em mim. Foi quando naquelas partes que você tem que ficar relendo para reeditar, relendo. Eu ficava, cara, eu acho que eu vou tirar isso. Mas eu não podia tirar por conta do texto, né? O texto não deixava tirar. Mas foi bem emocionante. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas eu estava grávida, né? Então foi bem forte, assim, deixar aquele texto. Tanto é que no adrenocromo tem crianças, bebês que aparecem mortos, pendurados. Esse é o plot do livro. No Gritam Pássaros em Fuga, é uma criança sofrendo. Eu acho que, não sei se vai ter mais criança. Não, vai ter um que vai ter mais criança sofrendo, mas deu uma diminuída em criança sofrendo, talvez volte daqui a pouco, mas realmente, você falando fez todo sentido na minha cabeça e eu não sabia que tinha refletido isso. Sim. Caraca, maneiro. maneiro. E o Kainan é muito cuidado, né? Ele é cuidado pela mãe, depois pela CEP, depois pela Chica. Então, assim, eu falei, nossa, né? Mudou, né? Parece que teve uma evolução por um lado. E aí, no final, quando você fala assim, não, porque aí eu tava grávida quando eu tava escrevendo essa cena, eu falei assim, eu acho que faz sentido. Fez, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente. Eu não sabia que tinha refletido tanto no texto, mas realmente. A Sinara quer fazer uma pergunta. Eu queria primeiro dizer para a Vanessa que eu gostei muito do livro e que a primeira coisa que eu notei foi que eram 2 histórias, lógico, né, que tu vai notando, e aí tu vai pensando como é que ela vai unir essas 2 histórias. E aquilo foi levando e fazendo a cabeça da gente, a gente ficar curiosa, o que houve, o que vai acontecer, como é que ela vai unir essas histórias, e de repente o menino é o cabeça d'água lá, o caboclo, né? Meu Deus, aquilo ali eu achei maravilhoso. E outra coisa que eu ia falar sobre a hora que ele caiu na ribanceira lá, a gente que é mãe não tem como, a gente se emociona muito. Ali eu me emocionei muito porque tu imagina que é o teu filho ali, entendeu? Eu gostei muito, achei que tu está de parabéns com esse livro. Estou bem interessada nos outros. Obrigada. Foi. É isso mesmo. É isso. Aquela parte é muito. É forte, né? É forte porque ela perdeu. E eu acho que ele ser o caboclo d'água é triste também, né? Porque ele só queria o pai e a mãe dele junto. Ele não queria nada. Ele era o único que não queria nada demais ali, era ele, sabe? Só queria o pai dele e a mãe dele junto. E acaba que ele vira um monstro, né? Ele vira um monstro sem muito controle. Mas uma das bases da história também é essa, sabe? Eu adoro esses livros. E é interessante porque eu não entendi o que a Sinara falou. Que eu adoro essas vinganças. Ah, é verdade. A Sinara é a mulher da vingança. Preparem-se para o mês que vem. A malvadona. Não, eu ia falar que vocês relembraram que ele é muito cuidado mesmo por 3 mulheres, né? Mas ele também cuida, né? Ele também cuida do pai. É quase como se ele
parece que se ele não está ali observando o pai, alguma coisa horrível vai acontecer. Ele também tem essa coisa de cuidar, né, do pai dele, de proteger o pai e tal. E aí tem toda aquela questão, né, que a mãe diz para ele: vai tu pela mata, que tu sabe andar. Porque isso sim a gente percebe assim, que é uma característica indígena bem forte nele, né? Vai pela mata porque tu consegue caminhar pela mata sem fazer barulho, sem se fazer presente, e tu não vai ser visto, não vai ser notado e tal. A mãe também tem essa característica, né? E o pai não tem tanto, né? E eu queria perguntar. Não, outra coisa que eu ia falar é que na hora que ele vai para a cidade, o Cairan, que coisa engraçada, né? A gente faz umas associações assim. Eu não lembro se diz que cidade é, mas é uma cidade mineira, né? Que ele vai. E na minha cabeça, a associação que eu faço, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê. Parece que ele foi para Salvador. Que engraçado, né? Mas eu sei por quê. Porque tem o livro da Maria Gonçalves, Ana Maria Gonçalves, O Defeito de Cor, e aquele livro mostra uma Salvador tão assim, sabe? Uma cidade, uma capital, bom, era capital ainda naquela época, né? Tão vívida e com tantas coisas acontecendo. E aí, acho que é por isso que quando ele chega lá, ele vê que existem vários tipos de pessoas escravizadas, umas que estão ali acorrentadas, outras que são livres e estão vendendo coisas e tal. Eu conectei direto com aquela descrição que a Ana Maria Gonçalves faz da Salvador da época, né? Então, para mim, eu achava que ele tinha ido para Salvador, mas depois eu fiquei pensando, não, mas peraí, mas ele tem que andar muito para ir de Minas até Salvador, não, né? Eu acho que é bem mais perto. É porque a área que ele vive ali é Minas, mas é dentro, né? Dentro da mata. E aí ele vai para a área, porque na época do ciclo do ouro, Ouro Preto, que era Vila Rica, né? Foi uma das cidades mais populosas do mundo, né? Muita gente. Então, ele vai ali, para aquela área ali. Eu quis misturar um pouco de Ouro Preto e Mariana, mas é aquela área ali. Aquela área de Minas ali que sofreu antes e tem essa problemática hoje também. Aí eu fui e transformei em Pedra da Rainha. E o título é bem um pedacinho de um dos poemas de O Romanceiro do Inconfidência. Uma estrofezinha do Romanceiro do Inconfidência. Tirei de tudo. Que legal. Quando eu li, eu falei, cara, isso aqui encaixa muito. Encaixa mesmo, porque em mais de um momento do livro, quando alguma coisa está para acontecer, tu conta que os pássaros fogem, depois um outro momento assim, tu conta que os animais estão muito nervosos, assim, mas em duas ou três vezes tu dá ênfase para os pássaros, assim. Aí eu fiquei, tá aqui o título, não tinha pensado nesse poema, que interessante. Muito legal. Eu aqui na página 132, pássaros gritavam em fuga. Sempre que eu via pássaros, eu sublinhava aqui. Uhum. E conta para nós, então, Vanessa, um pouquinho, assim, um pouquinho sobre adenocromo, que eu fiquei muito... Como tu diz ali, que tu é muito interessada nos seres do folclore e que tuas histórias surgem a partir desse teu interesse sobre o folclore brasileiro. Conta um pouquinho sobre o adenocromo, como que é a história. Assim, faz uma sinopse, não precisa contar tudo, assim, né? Fazer uma sinopse. E também um pouquinho desse que tu finalizou agora, que eu também fiquei super interessada. O adenocromo, ele parte de um problema do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas é no Rio de Janeiro porque a lenda é do Rio de Janeiro, e de crianças que somem, e como são crianças marginalizadas, mas marginalizadas porque vivem à margem, não por serem fazerem coisa errada, são só crianças, mas são filhos de pessoas pobres.
E elas somem e, assim, ninguém se preocupa tanto. Se fosse filho de gente rica, se preocupariam mais. Então, é a partir desse problema. Tem uma lenda, não sei se vocês já foram no Rio de Janeiro. Já foram? Eu falo foram, porque provavelmente vocês pegando um avião da onde vocês estiverem, vão chegar mais rápido do que eu saindo de Queimados, porque eu moro muito distante do centro do Rio. Eu moro bem longeão mesmo. Mas na Lapa ali, é bem... A Bruxa do Arco do Teles, que é a lenda do Adrenocromo, é bem pertinho da Lapa, que é a região que a galera vai para beber. O Arco do Teles é ali na Praça 15, onde chega a barca de Niterói, que a galera vai para beber. Então, hoje ainda diz que se você for lá, da meia-noite, se você estiver bebendo, você consegue ouvir a risada da Bruxa do Arco do Teles, que é a Bárbara dos Prazeres, e realmente foi uma mulher que existiu ali na época da corte, que ela era muito bonita, acabou se prostituindo, e só que ela foi ficando velha e perdendo os clientes. Então, falaram para ela que se ela tomasse banho em sangue de criança, ela ia ficar nova. E realmente teve uma época ali no centro do Rio de Janeiro que crianças sumiam. E ela foi presa, quer dizer, tentaram prender ela, mas ela era muito agressiva, não conseguiram, e apareceu um corpo de uma mulher boiando na Baía de Guanabara e disseram que era ela. E assim, e ela pegava, sabe aquelas rodas dos expostos que ficavam em conventos, que o pessoal colocava alimento? Algumas pessoas colocavam bebês ali, bebês bastardos e tal, isso na época da corte, né? Então, eram esses bebês que ela pegava, filhos de escravizados ou moradores de rua, que ninguém ia se importar. Isso naquela época, na época da corte. Hoje em dia, essas crianças que somem são filhos de pessoas pobres, e, na maioria negra, que somem e ninguém se importa muito. Então, o Adrenocromo, ele parte daí. É um policial ao estilo Aurora, assim, ele é bom pai, ele é um cara bom de família, ele é um bom esposo, sabe? Mas ele é corrupto. Aquele perfil de policial do Rio de Janeiro. E tá aparecendo crianças mortas e ninguém sabe muito por quê. E aí o povo, onde ele vai fazer essa investigação, começa a dizer, olha, ela que voltou, a bruxa que voltou, e ele não começa a levar muito fé, até que o irmão de um garotinho que vendia bala na rua morre, acho que morre, ou quase morre, também não lembro. E aí ele vê realmente que é a bruxa do Arco do Teles, ela aparece também, tem a voz dela, não é no passado, é como... Aí ela é do passado, para trazer ela para os dias atuais, eu me inspirei sabe mais ou menos a história de It, que ele volta de 30 em 30 anos, mais ou menos? Ela volta de tempos em tempos e vai para o centro do Rio e pega essas crianças, e essas crianças aparecem mortas, penduradas e com sangue, assim, sem sangue já, de tanto que ela já tirou o sangue deles. E aí é uma investigação a partir daí. Entendeu? Uma investigação a partir daí. E o próximo, é para falar do próximo também? Claro! Gente, tem título já. O próximo, ele tá bem cru ainda, tá assim, não tá nem na leitura crítica, tá assim, sabe aqueles amigos próximos que vai ler e vai falar tá bom, tá ruim, isso aqui não faz sentido? Tá assim ainda. Eu parece que eu tô fechando mais assim meu espaço, daqui a pouco o livro, a próxima história vai se passar na minha rua. Mas esse próximo se passa na Baixada. Eu cataloguei lendas de todos os municípios da Baixada Fluminense. E não existe mais hospício, né? Eu acho que essa é uma lei nacional, não existe mais hospício. Então, mas tinha um aqui na Baixada. E a história se passa nesse hospício, nesse antigo hospício. Quando eu fazia faculdade, ali em 2012, foi a primeira faculdade que eu entrei, ele ainda tinha internos lá dentro. Não podia entrar mais ninguém, mas sabe aquele interno que não tinha ninguém para levar ele embora? Então, se você falasse com o maquinista do trem, ele parava lá e você podia ir lá. Então, 2012, mais ou menos, ali saiu o último, se eu não me engano. Então, o livro se passa em 2001, o que foi uma grande dificuldade para mim, porque eu era criança em 2001, né? Teve uma hora que o personagem ia mandar um WhatsApp para a mulher dele. Eu falei, caraca, não pode, tem que ser orelhão ou alguma outra coisa.
Mas aí ele vai conversando com os internos e cada interno tá lá dentro porque teve algum encontro com alguma lenda urbana de algum município da Baixada Fluminense. Então, eu acredito que seja um fix-up. Eu tô meio perdida em como eu vou catalogar esse livro. Porque o personagem principal, que é o zelador que vai ouvindo, ele não tem um arco, sabe? Ele só é um bom ouvinte de histórias. Então, cada pessoa que ele encontra, essa pessoa conta a história para ele de como essa pessoa foi parar ali dentro, que foi ou um lobisomem, Baixada Fluminense é recheada de lobisomem, ou uma bruxa, ou uma cobra grande, ou alguma coisa assim, sabe? Então, vai contando para ele. E o final é bem o finalzinho para fechar essa lei de acabar com os hospícios, né? Então, vai contando essas histórias. Então, assim, tá. Eu gostei muito de escrever, eu gostei muito de conhecer as lendas daqui da Baixada. Acho que tá legal. Óbvio que eu quero que o livro alcance pessoas de todos os lugares, mas o meu propósito com esse livro é a galera da Baixada conhecer as histórias da Baixada, sabe? Porque é uma região muito marginalizada mesmo, é uma região que só faz dinheiro pro Rio de Janeiro. A gente sai da onde a gente está, vai pro centro do Rio trabalhar e voltar para casa. Basicamente, a Baixada toda é assim. Para a gente se divertir, a gente tem que sair daqui e ir para a capital. Mais ou menos isso, sabe? A gente encontra coisas aqui, óbvio, mas é uma região marginalizada. Então, eu quero que o público-alvo seja a galera daqui. Então, tá nesse processo. Tá com amigos próximos lendo, nem são escritores, nem nada, são só amigos mesmo que topam fazer as coisas. E aí eles vão me falar o que eles acham, depois vai passando para as outras fases. Mas é isso, é basicamente isso. São histórias de terror, não consigo fugir disso, são histórias... Eu já ia perguntar, Não, tudo é horror, total. É horror. E aí nem todos estão loucos, né? A maioria não tá. É porque naquela época colocavam as pessoas em hospícios por qualquer coisa. Teve um que perdeu a perna por conta de uma mulher que virava mula. Coitado, ele estava entregando gás, aí uma mulher virou mula, foi para cima dele, ele perdeu a perna e a família dele, como ele não trabalhava mais, jogou ele lá. São histórias assim, entendeu? E a maioria é horror. A maioria não, todas. Tem cabeças sangrando em cemitérios, tem muita coisa, assim, tem muita coisa. E tá sendo bem legal construir esse livro, bem legal. E já tem título? Sabe o do Cristiano... Cristiano o quê? Do gótico nordestino. Do gótico Então, tem o gótico nordestino, tem o gótico mexicano, tem o do Edjan, que é gótico suburbano. Eu pensei em alguma coisa dessa linha, mas eu pensei que gótico da Baixada ia ficar muito feio. Aí eu coloquei Pave da Baixada, mas eu sou muito ruim com título, assim. É a última coisa, no último segundo do último tempo que eu consigo descobrir o título. Mas até que eu gostei, estou começando a gostar de Pave da Baixada. Por exemplo, o nome do local do hospício, o de verdade daqui da Baixada, era Doutor Eiras. Eu não queria colocar o nome do lugar. Medo de processos, né? Eu coloquei Doutor Beiras só para escrever. Aí meu marido falou, nossa, tá ridículo isso. Falei, cara, é só para escrever, eu vou mudar. Mas, assim, eu meio que gostei. Porque todo mundo vai saber de onde é, o que eu tô falando, sabe? Vai ser até um pouco engraçado, mas todo mundo vai saber o que é. Mas é isso, assim, estamos indo. Mas eu acho que tu manda muito bem. Desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta. É Beiras da Baixada que você pensa? Doutor Eiras. Não, o nome do livro. É Pave da Baixada. Não, eu pensei que você ia colocar Beiras da Baixada, porque... nossa, eu achei interessante, porque você brinca com o nome do lugar, você brinca com a questão deles serem marginalizados, o lugar onde acontece. Não sei, fica uma sugestão, então. Beiras da Baixada? Beiras, porque era Eiras. Faz sentido também. Mas, assim, não tá decidido
definido. Eu peguei gótico e coloquei naquele site sinônimos. E apareceu pávida. E eu falei, deixa assim, só para eu poder escrever. Para eu poder me dirigir ao texto com algum nome, mas não tem nada não está definido ainda, não sei. É muito difícil para mim título. Muito legal. Não, mas eu ia dizer que eu ia elogiar teus títulos, tanto os Gritam quanto o Adenocromo, achei muito bons, assim, os títulos. O título desse livro de contos, só que eu nunca imaginaria que seria um livro de contos. Eu pensei que era um ensaio sobre o medo das pessoas, sabe? Porque o título é O Medo do Homem, né? O medo brasileiro. É ruim. Então, ainda mais que foi o primeiro livro, sabe? Eu sei que é ruim. Brasileiro, eu ia trocar, só que eu achei que assim, muita gente já leu. Aí eu falei, deixa, sabe? Deixa, mas eu sei que não tá bom. Mas eu tenho problemas com títulos. Mas vai sair. Não, e segundo a Assis Brasil, o título é uma coisa totalmente assim, sabe? Deixa para segundo plano, não importa tanto. É claro que a gente tem que pensar, né? Um negócio mais hoje em dia, né? Um negócio mais mercadológico que chame atenção, assim como a capa, tudo isso, né? Tem que se levar em consideração para seduzir o leitor, né? Mas, assim, para a relação com a obra em si, o Assis diz, a Silvana também foi aluna do Assis. O Assis diz que, como é que ele diz? Tu não sabe que título colocar? Coloca o nome da personagem lá, Senhora Bovary, pronto, tá aí o livro. E é um livro maravilhoso, né? Né? Gente, alguém gostaria de fazer a pergunta final para a nossa autora? Aproveitar e falar mais alguma coisa? Faz aí teu jabá também, Vanessa, onde a gente encontra teus livros, como que a gente entra em contato contigo, vai que alguma grande editora comercial esteja nos assistindo e quer entrar em contato para publicar teu próximo livro, como que faz? Então, antes de fechar, só queria, eu acho isso bem legal, uma curiosidade é que ai, meu Deus, a comunidade indígena do Cairã, ela foi inspirada numa comunidade que existiu, eu pesquisei uma que existiu na época ali do Ciclo do Ouro e que existisse hoje. Acabou que nos dias de hoje não apareceu, era como se não tivesse mais, né, no texto, mas é uma que existe hoje. Eu não coloquei no texto o nome porque eu vi que poderia tomar processo. A Havaianas tomou o processo por uma comunidade indígena e imagina eu, coitada de mim, né? Então, o que eu descobri isso fazendo uma live, eu fiquei chocada. Nossa, eu quase estraguei a live, porque eu ficava voltando nesse assunto toda hora, falava, mas não pode. Aí eu tive que tirar o nome o nome da comunidade do livro, porque eu não posso tomar processo, né? Porque é uma comunidade que existe hoje ainda. Mas isso é bem legal. Machacali, acho que não tem problema falar, porque também não está escrito no texto. Mas são os machacalis, eles existem hoje em Minas mesmo, e eles produzem muita coisa, tem produção na internet, é bem legal, eles têm uma mitologia deles, assim, bem viva, que não entrou no texto, mas muita coisa entrou, mas não, essa questão senão ia mudar muito, assim, a questão do objetivo, né? Mas isso eu acho legal porque foi inspirado realmente em uma comunidade que existiu naquela época ali e conseguiu sobreviver, né? Tá bem sofrida hoje, mas conseguiu sobreviver. Eles têm a língua deles ainda, falam a língua deles, é bem legal. Agora, para me achar, eu tenho o Instagram, que é o Vanessa Amaral Autora. O Adrenocromo, ele tá na Amazon. Eu tenho, sei lá, 3 unidades dele em casa e acabou. Pretendo relançar ele em algum edital desses editais que saem. O Rio de Janeiro, ano que vem, vai ser capital mundial do livro. Então, eu pretendo... isso vai ser bem legal. E aí, eu pretendo até lançar esse da Baixada ano que vem. Não sei se eu encaro sozinho, se eu tento com alguma editora.
estou refletindo as melhores opções. Mas o Adrenocromo, ele está em e-book na Amazon. É um livro que eu gosto muito dele, eu gosto muito da história dele. O Gritão Pássaros em Fuga, ele está na editora Urutau, no selo Tejo Jaguar, que é um selo de fantasia deles. E o Medo do Brasileiro, ele está na Amazon também, e ele vai ser relançado, está prontinho, só estou esperando chegar. Vai mudar capa, reedição, algumas coisas, mas ele vai ser relançado agora na Amazon, dia 9, para ficar bonitinho lá. E o próximo, ano que vem, talvez. Ano que vem. E aí eu tenho o canal, o perfil no Instagram, que é o Vanessa Amaral, autora, e eu tenho um canal no YouTube que eu faço resenhas de livro. Eu leio um livro, quero falar dele, e aí eu gravo um vídeo e coloco lá. Então, é isso. É basicamente isso. Se quiser falar comigo, tem o DM, consegue me chamar no WhatsApp. E muito obrigada, gente. Sério, felicíssima de vocês terem lido meu livro. Muito nervosa, porque eu, pelo menos, sou muito insegura ainda. Então, é isso. Muito obrigada. Não seja insegura. Teu livro tá muito bem escrito, tá uma história muito boa. Tá assim, como dizem os professores de escrita criativa, tá com mão firme e toca em frente. Queremos ler mais histórias tuas. E o mais difícil é o focalizador respeitar o narrador, essa coisa de não se encontrar ali. Tudo tu fez direitinho. Bato tá muito de parabéns. Verdade. Segurou a história, porque às vezes também tem isso, né? Às vezes o autor, a autora ainda é inexperiente, é difícil segurar um romance até o final, assim, e tu segura e na hora que tem que dar emoção, tu dá uma emoção bárbara, assim, né? A gente nem falou assim na hora que dá o problema na represa, assim, gente, aquilo é narrado assim com uma agilidade, assim, não é excessiva. E também não é de menos, tá na medida. Assim, é na medida. Sabe? Tá na medida. Ela faz a gente querer ler rápido para saber o que vai acontecer, mas não é aquela coisa que a gente lê engolindo as coisas, assim, meu Deus, eu preciso chegar no final logo. Ela tá numa medida super bacana. Então, tá de parabéns. Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esse sábado feliz de conversas literárias. Próximo último sábado do mês de agosto. Falaremos sobre essa pessoa que escreve coisas tão maldosas, mulheres tão más que a gente ama. E outras cositas, como, por exemplo, a natureza. Não, vocês viram como o clube ele está alinhado com os problemas atuais do Brasil, né? Isso. Né? Agora, Sinara traz várias vingancinhas da natureza também, que a gente adora ler. Um beijo, gente. Nos falamos no clube. Logo, logo sai a gravação. Beijo. Beijo. Gente, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.